Ah, bem, nós estamos aqui hoje com um tema um tanto quanto pouco abordado, né? Que seria uma reflexão sobre fenômenos científicos, né? O que nós consideramos como científicos e fenômenos que são mais empíricos, ou seja, fenômenos que ainda não se pode ser chamados como científicos, mas que são observados e relatados desde muito tempo, quase desde sempre. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Enfocando, claro, o tema superdotação no que se refere mais especificamente ao ponto supersensibilidade. E para isso eu convidei aqui uma pessoa bastante especial que eu acho que vai enriquecer bastante essa nossa reflexão, que é o professor Paulo Silva, enfim, que costuma lidar com esse tipo de reflexão e de fenômenos e vem, então, nos ajudar aqui, complementar e enriquecer essa nossa conversa, esse nosso vídeo de hoje. Então, eu cumprimento oficialmente o professor Paulo. Olá, professor Paulo, seja então bem-vindo. Olá, tudo bem? Boa tarde para você e boa noite, né? E obrigado pelo professor especial. Professor especial. Então, hoje nós vamos dar uma introdução em alguns aspectos desses fenômenos não comprovados cientificamente. Isso. No qual iremos, assim, vamos assim, arranhar, né? Dar uma coçadinha de curiosidade nesses aspectos. Certo, certo. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos começar aqui. Adão. Eu vou começar puxando um fio, né? Colocando já a diferença entre o que é um fenômeno científico e o que é um fenômeno empírico, não é? Porque para se dizer o que é científico ou não, primeiro se precisa entender como um fenômeno é considerado científico ou não. Então, é tudo muito generalizando, é até que relativamente simples. Veja bem. É muito amplo. E, ao mesmo tempo, muito simples. Um fenômeno, para ser considerado científico, ele precisa ser ganho, né? Os resultados desse fenômeno, a análise desse fenômeno precisa ser ganha de forma bastante objetiva e sistemática, ou seja, há um sistema de observação desse fenômeno e esse fenômeno responde à sistematização dessa observação. Ou seja, esse fenômeno... Isso, há uma lógica de informações, né, constante. Isso. Esse fenômeno, ele acontece... Existe uma lógica. Existe uma lógica. Esse fenômeno, ele acontece de novo e de novo e de novo, sempre da mesma forma. E em todas as situações, ou para todas as pessoas, salvo raríssimas exceções. Então, se um fenômeno acontece sempre da mesma forma, sempre nas mesmas situações, é válido para todas as pessoas, né? E se torna uma questão concreta, sistemática, esse fenômeno pode ser considerado um fenômeno comprovado cientificamente. Agora, existem fenômenos, então, que não se enquadram
nesse esquema, não é? São fenômenos que nós podemos chamar de empíricos, ou seja, são fenômenos que são observados, que são relatados por pessoas, mas que ele não acontece com todas as pessoas. Ele não pode ser provado de forma sistemática com todas as pessoas e nas mesmas situações. Então, esses fenômenos... Ele faz parte do senso comum. Desculpa, a gente não ouviu. Ele faz parte, ele compreende aquilo que o senso comum acaba tendo como comprovação. Né? Exatamente. Não existe um método para isso. Porque ele não é testável. Ele não se repete em todas as situações igualmente. Ele não se repete para todas as pessoas igualmente. Então, ele não pode ser considerado científico porque ele não se encaixa nesse padrão. Ele não se encaixa nesse padrão do que se pode chamar científico. No entanto, não quer dizer que ele não exista. Né? Aí, a partir daí, é que nós vamos conversar, né? O que é científico, o que é empírico. Agora, nem tudo que é empírico pode-se dizer que dia não passe a ser científico. Né? Vamos lá. O que hoje não temos uma metodologia para comprovar isso. Não temos uma metodologia nem instrumentação física para se comprovar isso. O que a gente tem hoje é tudo teórico. Exato. Tem muita gente colocando teoria quântica, né, da física quântica, fazendo uma milênia, que às vezes nem conhece o que realmente é a física quântica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse aspecto também. Com certeza. Bem, a partir daí, então, o que é, vamos direto ao ponto, o que é supersensibilidade, né? Em termos rápidos, supersensibilidade é uma característica inata, ou seja, a qual já se nasce com ela, né? E a pessoa tem uma predisposição neurológica a reagir a estímulos externos mais intensamente do que a maioria das pessoas. Ou seja, a pessoa capta o estímulo externo, né, a informação, e trabalha de forma mais profunda e mais extensa do que a maioria das pessoas. Isso é supersensibilidade. Ela está sintonizada a essas frequências ambientais. Sim. No entanto, existe uma parte desse fenômeno de supersensibilidade que a ciência consegue reconhecer, não é? Ou seja, se enquadra naqueles métodos científicos que eu falei no começo. Então, por exemplo, a questão da diferença de se sentir a dor física. Não é? Então, é claro, existem pessoas que sentem determinado estímulo de dor mais intensamente do que outras pessoas, né? E isso a ciência comprova, né? Pode ser observado, né, em exames, né, que determinado estímulo... Tem áreas do cérebro que são responsáveis por esses estímulos, por esse estímulo-respostas, né? Que as pessoas se respondem de forma diferente, né? Por exemplo, a reação a medicamentos. Também há uma certa variação. Então, por exemplo, com a mesma dosagem de paracetamol, uma pessoa reage de uma forma, outra pessoa reage um pouco diferente. Há uma variação, isso também dá para se comprovar. E estímulos táteis, né, como eu já disse, então uma pessoa sente cócega, outra pessoa não sente cócega, questão visual, né? O que às vezes é intenso, a luz, por exemplo, é intensa para uma pessoa,
a ponto de incomodar enormemente para outra pessoa, já não tanto. A mesma coisa a questão da audição, do olfato. Então, isso são fenômenos físicos que podem ser comprovados pela ciência de forma muito simples, né? Então, essas questões da supersensibilidade podem ser comprovadas cientificamente sem problemas, né? Aliás, já o eram muito antes de serem chamadas de ter um nome, né? Supersensibilidade. No entanto, a outra parte desse fenômeno supersensibilidade que já não se consegue ainda comprovar cientificamente. Por exemplo, a questão de captar energias, né? Pronto, captar energia já ficou uma coisa, que captar energia, que é isso? Não existe isso. Tem pessoas que, né, falam, não, mas eu capto, eu estou vendo, eu estou sentindo. E o outro fala, não, isso é só da sua imaginação, porque não é uma coisa que se pode comprovar cientificamente ainda. Por exemplo, a questão... Mas o fato... Desculpa? Algumas pessoas, inclusive eu, às vezes você está perto de alguém, alguém chega para conversar com você e você sente que a pessoa não está bem fisicamente, psicologicamente, e até às vezes se a pessoa está com alguma infecção doente, sem ninguém te dar informação nenhuma. A ciência não explica isso. Não. Como explicamos isso? Não, não explica. A mesma coisa, não só não explica, como é claro que é a obrigação da ciência duvidar disso daí, não é? Porque justamente não se explica. Mas se pode observar e comprovar empiricamente, ou seja, a outra pessoa pode confirmar o que você está falando ou não. Sim. Né? Então, vamos lá. Às vezes você tem uma pessoa frustrada disso. Por exemplo, o trato com animais, né? Também é uma coisa muito interessante. Há pessoas que chegam perto de animais e os animais se tranquilizam na hora, ou se agitam na hora, né? Muito bem, céticos podem pensar, não, mas aí a pessoa conhece os gestos dos animais, tá, tudo bem, pode até ser, mas existem pessoas que nunca lidaram com animais, que nunca viu o animal na vida, e acontece da mesma forma, não é? Então, Daí a gente vai entrar... Posso falar? Pode, Posso claro, falar? pode. Não, é que está atrasado a fala aqui, então às vezes eu não sei se você está no mesmo tempo que eu. Tá. Vai uma questão energética, né? E não vamos colocar do lado místico, não, vamos colocar de energia mesmo, celular. Exatamente. Nós transitamos energia em todas as células do corpo. E a maneira que nós pensamos de maneira positiva ou negativa, ou como lidamos com a vida, isso influencia no nosso campo energético. Campo energético, o que a gente não tem hoje, o que nós não temos hoje é instrumento para ver, não, realmente é isso. A gente sabe que existe esse campo energético em todos os seres vivos, em todos os seres, em todas as rochas, no campo magnético, campo magnético da galáxia, a gente sabe. Exatamente, o campo magnético a gente já se sabe, comprova, né? O que acontece é essa sintonia entre o ser humano e o animal, é dele perceber a sua energia. Exatamente. Há uma comunicação entre os dois seres. O campo magnético, né? O animal deve perceber. Então, essa coisa, existe o fenômeno ou não existe? Então, quer dizer, porque a ciência não consegue comprovar de todo, não quer dizer de forma nenhuma que o fenômeno não exista, né?
porque a questão magnética já se comprova em alguns aspectos, né? A questão, por exemplo, o campo magnético da Terra, pelo que eu vejo, é inegável, né? Já se comprova e tudo. E por que não do ser humano? Ainda não, mas... Não, até do ser humano, nós temos alguns instrumentos que captam isso. O que a gente não consegue definir é a física disso. Né? Sim. Como comprovar isso? A gente está arranhando, quando eu comecei a falar, arranhando algumas coisas para pegar, puxar a cortina assim, para poder enxergar melhor. A gente está no passo inicial. Acho que a humanidade está começando a visualizar isso. Porque a nossa física atual ela não consegue descrever em detalhes tudo isso. Exatamente. Então, a questão é assim, o que não pode ser hoje comprovado cientificamente deve ser simplesmente ignorado e tido como inexistente, ou deve ser observado e continuar sendo pesquisado, porque tem muita gente, inclusive muitos superdotados, eu vou falar isso até num outro vídeo, vou abordar, aliás, abordei isso num vídeo, só que eu ainda não coloquei, não coloquei ainda, seria essa questão de que tem pessoas que por se saber superdotadas e tudo, ela se agarra tanto a esse lado concreto que ela acaba se fechando num mundo muito cético, de uma visão muito curta, sendo que a ciência, felizmente, a ciência vai se abrindo, né? Graças a... Você falou alguma coisa? Precisa se abrir. E precisa, né? Não, porque senão a pessoa evolui. se agarra. A pessoa se agarra dentro da ciência, né? No cientificismo. Ela não se permite a extrapolar sua imaginação das situações que ocorrem no dia a dia, no mundo, desde, você falou, o mundo é mundo, desde a Grécia, desde os hindus, desde os índios nativos, que escutam suas vozes, suas intuições, têm as suas visões e respeitam isso. O mundo civilizado, principalmente ocidental, esqueceu dessa ligação do homem com a natureza, do homem com os fenômenos do qual nós explicamos hoje. Nós temos esquecido isso, relegando isso para trás e deixando só a ciência tomar conta desse materialismo. Então, é importante a pessoa se resgatar dessas ideias. E a ciência vai, porque só assim é que a ciência pode acompanhar e pode continuar explicando os fenômenos que hoje não são ainda explicados, né? Porque se a pessoa ignorar, falar, não existe, acabou, então nunca a ciência vai evoluir, nunca a ciência vai conseguir explicar nada, porque se você disser que não existe... né? Fechou, entendeu? Você até você tem pesquisa, experimentos para que você possa comprovar isso. Né? Exatamente. Então, vamos lá, professor Paulo, vamos brincar um pouco aqui, vamos colocar na mesa alguns fenômenos que existem, que são observados, fenômenos empíricos que são observados, que são relatados por muitas pessoas, mas que ainda não são cientificamente comprovados. Vamos citar e vamos falar alguns deles, né? Vamos lá. Eu nem sei com qual eu começo, né? Vamos lá, vamos falar sobre, por exemplo, eu anotei aqui alguns. Eu vi como precognição, que seria a premonição através de sonhos, né? Então, como é que é? A pessoa sonha, né? Existem os sonhos normais, né? Que a psicologia já fez toda aquela pesquisa e tal, do significado dos sonhos, tá? Tudo bem. Respeitamos isso daí.
Agora, isso tudo Psicologia, existe, claro, sem dúvida alguma. Agora, a coisa começa a passar do limite quando a pessoa sonha alguma coisa e aquilo acontece exatamente como a pessoa sonhou. Como é que é isso aí, professor Paulo? Você tem esse dom aí de sonhar e acontecer? Ou você vamos conhece lá. alguém? Vamos lá. Partindo do sonho científico, né? Se a gente for colocar dentro da psicologia e de alguns autores, vai colocar para a gente essa definição que é situações que nós desenvolvemos no inconsciente, no qual, através dos sonhos. Sim. Está claro aí? Tá tudo claro, todo mundo está Situações, sabendo disso. problemas. Freud já falou sobre isso. Muito bem. Jung, né? E a gente tem até alguns cientistas, inclusive vou citar um que é o Mendeleev, né, que é o pai da tabela periódica. Ele sonhou com a tabela periódica. Mas se a gente colocar, ele sonhou e acordou e escreveu a tabela periódica inteira. Mas há um conteúdo disso. Ele era um cientista que estava Claro. procurando a determinação dos elementos químicos. Tem um conteúdo, né? Sim. No consciente e no inconsciente dele, no qual ele trabalhou isso, dormindo e sonhou. Com Agora, os certeza. sonhos da premonição, que é o conhecimento prévio de uma situação que vai ocorrer e que você não conhece ninguém, não tem histórico de ninguém envolvido, e às vezes nem seu, e você vai vivenciar aquilo, sabe o que vai ocorrer, e às vezes você tem sonhos de algo que ocorreu, que não é do seu conhecimento, não é da sua vivência, mas é com outra pessoa e você vai tenta comprovar isso. Sim. Ok? Deu para ouvir? Aí deu para ouvir tudo. Aí o negócio No meu, complicou, a corda está no pescoço agora. há situações em que você sonha com pessoas que está doente, que faz muito tempo que você não vê a pessoa. Aí vai vir um cético e vai tentar comprovar para você. Ah, mas você tem uma ligação afetiva com a pessoa. Isso é uma preocupação normal que todo mundo tem com o outro, do qual você gosta. Mas e quando você descreve, você está doente assim, assado, está com Cara, dor no estômago, não adianta você ir no endocrinologista, você está com esse problema, então é melhor você tomar esse remédio, essa erva. E aí, como é que você explica? aí a coisa complica. Eu Não, tenho e uma situação. relatos que eu já ouvi, né, de pessoas falando, por exemplo, que sonha com prever o falecimento de outras pessoas, né? E elas, não, essa pessoa, a pessoa Não, que eu vivenciei. sonha, ela não pode, ela não consegue influenciar em nada no acontecimento, mas ela consegue prever isso daí. Isso que é uma coisa assim que a pessoa mesmo que sonha, ela se sente até mal, né? Porque ela não pode fazer nada, não pode nem dizer para ninguém, porque ninguém vai acreditar. E ela só pode comprovar depois que a pessoa, depois do fato consumado, né? Esse é uma questão que a Então, pessoa nem mas sabe a por cabeça da que isso pessoa. acontece. Desculpa. Aí você imagina a cabeça da pessoa que sonhou com isso. Se ela não tiver um conhecimento prévio dessa situação, se for uma criança, como é que ela vai dar para os pais? A primeira coisa que Nossa, os pais vão falar, fica louco, louquinho. entendeu? Agora vou contar um caso aqui. Então Um vamos dia eu lá, um caos. sonhei sonhei com uma pessoa, né, que mora em outra cidade. Eu moro aqui em Cruzeiro, ela mora em Caraguatatuba, é no litoral. Eu não conheço, nunca vi e tal. Eu sonhei com o nome da pessoa, sonhei com o rosto da pessoa, ou seja, sonhei com a pessoa, com o nome inteiro, com o número do telefone, e que estávamos numa reunião. Sim, E eu insisti nela, não desista da sua mãe, não desista da sua mãe. Ela
não está bem, mas, por favor, não desista. Aí, nisso, acordei, comentei com a minha esposa e fiquei remoendo essa visão da pessoa, o número e a situação. E foi, assim, umas 3 semanas tentando digerir isso, como ia fazer. Por fim, cacei o nome da pessoa no Face, encontrei a pessoa, a imagem dela, e descrevi a situação e outros itens mais. E ela falou, não, é isso mesmo. A minha mãe tentou suicídio 5 vezes. Eu estava desistindo já estou mandando para o meu irmão. E a nossa conversa ela foi aumentando e, por fim, a mãe mora com ela. Ela arrumou uma casa do lado dela e cuida da mãe ali. Já pensou? São coisas que... Como é que você explica isso? Agora, sonhos premonitórios não são, para deixar claro aqui, para quem está tendendo a colocar a gente numa religião, veja bem, sonhos premonitórios é um fenômeno que acontece em todas as religiões que eu saiba, todas que eu conheço, e em todas as culturas, de uma forma ou de outra. E desde que é mundo, já pela Bíblia ou por outros livros, né, de outras religiões, se fala em sonho premonitório. Então, é um fenômeno empírico, ou seja, porque é relatado e é observado, inclusive é observado a comprovação em muitos... casos. Em muitos casos, não é? No entanto... E como você fala, isso não é inerente à religião. Não. Isso é do ser humano. Isso é nosso, não tem vínculo religioso. Não tem vínculo. Está lotado de ateus que ocorre isso. Não tem vínculo religioso. Inclusive, eu posso até citar a minha mãe, que hoje já há muitos anos falecida. Quando eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe sonhou que eu iria viver num lugar onde haviam muitas maçãs. E naquela época não havia internet, minha mãe não era uma pessoa que tinha grandes estudos acadêmicos, intelectuais, nem nada, não era uma pessoa viajada, minha mãe nem nunca saiu do Brasil, minha mãe não tinha nem ideia. E eu lembro que na época foi um sonho tão marcante que ela falou, olha, Simone, eu sonhei que você ia viver num lugar onde havia muitas e muitas maçãs, mas eu vi assim, minha mãe nunca tinha visto uma macieira na vida, porque onde nós morávamos, em São Paulo, não havia macieiras, havia outras plantas, mas maçãs não era típico do Brasil na época, né? Em São Paulo, onde nós vivíamos. E ela falou, e eu via as maçãs, assim, muitas maçãs, e eu via, assim, a minha mãe me contou, eu via uns portais, assim, de uns lugares, assim, e ela me descreveu. E na época, eu falei assim, ai, que bom, mamãe, e eu vi, você vai comigo. E minha mãe falou, não, minha filha, infelizmente eu não vou com você. Esse é um lugar onde você vai viver sozinha. E que na época eu até fiquei triste, né? Porque eu era criança, claro, eu queria sempre minha mãe perto de mim. E por isso que hoje eu posto tantas coisas sobre maçãs, porque eu vivo na terra da maçã. Eu vivo na terra da maçã e o que eu mais vejo aqui são macieiras carregadas de maçã. E a primeira cidade onde eu cheguei aqui na Alemanha, eu via portais, assim, muitos portais, por causa da construção, né? A forma de construção, de arquitetura da cidade, né? E você vê como, então, esses sonhos, vários tipos de sonhos premonitórios, eu posso comprovar que eles realmente existem, né? Empiricamente, não cientificamente, mas empiricamente eu posso comprovar que eles realmente existem. Eu acho uma coisa interessantíssima que a gente deve prestar atenção, não sei, não é uma coisa que, de qualquer forma, na minha modesta opinião, não se deve ignorar. A palavra, professor. Tem que ser respeitado.
Respeitar. É algo que você tem que respeitar. Mesmo que você seja cético ou tenha dúvida sobre isso, você tem que respeitar. Porque talvez Isso. não ocorra com você, mas ocorra com o restante do mundo. Eu tenho um caso para te dar outro. Sim, Está me claro, vamos ouvindo? lá. Tá, quando eu tinha 15 anos, quando eu completei 15 anos, isso eu sempre conto para os amigos aqui que têm curiosidade ou dúvida. Né? Sim. Eu tinha 15 anos e uma bicicleta. Na época era uma Caloi 10, uma Ah, bicicleta não. Né? aham. E, e meu pai combinou comigo num final de semana a gente ir nadar no rio, porque eu moro perto da Mantiqueira aqui, então tem bastante rios. Sim. E isso, né, nesse período, uma tia minha veio morar conosco. Ela veio do interior de Minas, né? Ela morava na roça, uma situação bem precária, e veio morar, tentar a vida para cá. Sim. E esse final de semana chegou, e meu pai, nós nos preparamos e demos início à nossa pedalada para ir nadar. Sim. Saindo de casa, a minha tia me chamou, tinha um corredor longo, e falou: Ô Paulo, vem cá, meu filho. Me pegou e disse assim: eu tenho algo para te contar. Eu falei: o que foi, minha tia? Não, você vai passear com seu pai e tal, vai nadar, você vai se divertir. Mas hoje vai ocorrer alguma coisa com você que vai mudar a sua vida. Eu falei: mas o que, tia? Vai mudar porque a primeira vez que eu vou dar bicicleta, vai 10, toda empolgada. Eu falei: não, vai acontecer algo que vai mudar. Sim. Mas você tem que ir. Aí, nisso, eu já levantei a dúvida. Eu falei: nossa, já fiquei com medo. Eu já tinha algumas sensibilidades assim que me passavam pela visão. Sim. Ela falou: mas e fomos. Eu fui, nadei, esqueci da situação e, no retorno, eu fui atropelado. Né? Ixi. Quase no acostamento. Um acostamento do lado do meu pai. Eu não estava na outra mão, já estava na mão, e uma Kombi com 5 pessoas, todas alcoolizadas e drogadas por maconha, né? Elas me atropelaram. Meu E Deus. acabaram com a bicicleta, teve uma freagem de uns 30 metros, bateu, era para mim ter ido embora. Sim. Mas, conclusão, eu fiquei quase 2 meses acamado. Não tive fratura nenhuma, tive fissuras nos 2 calcanhares, vários pontos na cabeça, pelo corpo. Estourou. Mas, concluindo, eu fiquei 2 meses praticamente acamado. Perdi o ano escolar e tal. E como é que se explica isso? Como a tia sabia que naquele dia iria acontecer algo comigo que ia mudar a minha vida? E mudou a Foi a sua partir vida? daí que eu comecei a mudou, foi a partir daí que eu comecei a prestar atenção mais nesses fenômenos, a Ah, respeitar, porque até então, antes, eu zombava demais, eu tirava sim. sarro, eu tinha uma outra visão. Sim. A ciência vai explicar isso, um ato pretório do futuro. É uma coisa bem interessante essa questão dos sonhos, né? Inclusive aquele outro seu primeiro exemplo, né? De que foi realmente um chamado, né? Talvez a gente não sabe o que é. Veja bem, nós não sabemos o que é. A questão aqui Porque os instrumentos, é que existe, está aí, né? E cabe a nós a tentar procurar uma explicação aí, o que é, a gente não sabe, mas ignorar é que a gente não pode, né? Seria uma burrice. Aliás, seria é um anticientífico atraso. É você um atraso. ignorar É um uma atraso. coisa que acontece Existe. com o ser humano, Acontece. né? Acontece. Vamos lá, vamos ver outro fenômeno. Eu achei até interessante o nome desses fenômenos aqui, que eu não sabia que chamava. Eu encontrei como psicometria o fenômeno que é informação de pessoas através de objetos, através da energia de objetos e através
Isso, através da energia de objetos pertencentes à pessoa. Então, seria o fenômeno de você, que algumas pessoas dizem conseguir, através de algum objeto pertencente a uma outra pessoa. Então, por exemplo, eu pego o lápis que uma outra pessoa sempre usa e, através somente desse objeto que contém a energia da pessoa, porque essa pessoa usou muito, essa pessoa sensível, muito mais sensível, ela consegue, então, adquirir algumas informações a respeito dessa pessoa que usou esse objeto, né? Esse é um Então, falando fenômeno... nisso, nós já comentamos lá o FBI, a polícia americana, ela usou e usa de maneira mais regrada algumas pessoas que têm essa capacidade de fazer essa leitura dos objetos para pessoas que sumiram e foram assassinadas e que não se encontram o corpo. Então, de forma Eles contaram escondida e essas coisas. inooficial, né? Porque, inclusive, Mas é muito. na guerra, tanto a Segunda Guerra como a Guerra Fria, e quanto a Segunda Guerra é uma coisa, essa prática era realmente usada, né? Eles levavam essas pessoas ditas mais sensíveis e com essas capacidades para os bunkers, né? Ou seja, para os porões vedados, e colocavam, então, o que eles queriam saber, então, por exemplo, o paradeiro ou informações de pessoas, geralmente inimigos, né? O que eles consideravam suspeitas de inimigos, e eles levavam, então, essas pessoas mais sensíveis com objetos dessas terceiras pessoas para que elas descobrissem, então, geralmente o paradeiro. Descobriu onde estavam. Exatamente, onde essas pessoas estavam. E como eles tinham dinheiro na época e tinham possibilidades, né, de saber quais as pessoas mais sensíveis, quais as pessoas melhores, com essas melhores capacidades, em termos de um outro fenômeno que eu vou chamar aqui de, eu vou chamar não, porque chama assim, visão remota, informação à distância da pessoa, muitas vezes eles acertavam em 70% a 80% onde estava o paradeiro ou onde essa pessoa vai, ou seja, adquiriam informações certeiras dessas pessoas. Isso é relatado, gente, não é da minha cabeça não, tá? E ninguém me disse É também. documentado. Isso é documentado, dessa prática que se fazia principalmente na Segunda Guerra aqui na Alemanha e na Guerra Fria também eu ouvi falar, eu não sei se tem documentação da Guerra Fria, mas eu já li assim, muitos textos que eles também aderiam a essa prática. Agora, veja bem, professor Paulo, como é que isso, se pensar nisso, quer dizer, é uma coisa assim, não, agora saiu muito, né? Como é que é? Tu pega um objeto da pessoa, o pente da pessoa, né, a bolsa dela, e daí você sabe onde é que a pessoa está no outro lugar, ninguém sabe onde essa pessoa está, e você sabe os rastros dessa pessoa. Quer dizer, é uma coisa muito, muito louca, né? Desculpa. Para nós fica palpável. Para quem assim não quer acreditar ou desconhece, palpável. Como se dá? Isso é mentira, isso é fantasia. Mas eu vou lembrar aqui que o FBI, principalmente a CIA, ela tem uma linha de estudo. Eu li relatos, eu não me lembro o nome do indivíduo. Ele é colocado, ainda é colocado, porque ele trabalha ainda para a CIA, em porões, né, em locais mais secretos, e quem está testando ele está em outro estado, bem extremo dos Estados Unidos, e eles se comunicam através dos outros instrutores
perguntando, eu estou com a coordenada tal, uma coordenada geográfica, de latitude, longitude, e eu sou o testador. Mas você está passando para mim a coordenada, eu não sei qual coordenada que é. E eu passo para aquele que é, vamos supor, entre aspas, o sensitivo. Eu com a coordenada X e Y. Como que é o local? Aí você, o indivíduo que é sensitivo, ele vai descrever, ó, nessa coordenada, eu estou vendo a rua assim, tem um jardim desse jeito, tem um prédio assim, um semáforo, um carro assim, assim parado. E a coordenada bate. Cara, A descrição do local bate. 70 a 80% eles relatam na Segunda Guerra, outras cara. Coordenadas. Outras coordenadas que ele tem informação, ele escreve como é o local. Está me ouvindo? Tô ouvindo. E isso é usado na guerra. Então, veja bem, é um fenômeno, né? O que essas pessoas, se a gente for tentar entender cientificamente, o que essas pessoas usam, o que será que é? É magnético o negócio? Que diacho que é? É alguma coisa, mas o que é, né? Nem essas pessoas que têm, elas conseguem explicar como que acontece, né? Simplesmente acontece, mas elas, com o tempo, com a experiência, elas conseguem tentar ter um sistema de concentração que facilite um controle. Muito bem, mas exatamente como acontece, elas também não conseguem explicar, né? Não se sabe. É muito... E nem por isso a gente deve ignorar, né? Dizer, cara, não existe, é mentira sua. Ele está estranho, consegue explicar. Não tem como. Ainda não temos instrumento para isso. E até a pessoa começar, a pessoa que é sensitiva, até ela começar a saber diferenciar situações, a criar uma metodologia para ela seguir e ter controle, isso é muito difícil. É difícil. A maioria pira antes, fica louco antes. Tem a questão ambiental familiar, tem a questão ambiental social externa dela, aí tem um monte de jogo que dá uma pressão em cima do indivíduo, se ele não tiver controle, ele pira. Sim, há pessoas que não aceitam. Porque não pode sair falando para todo mundo. Não, porque é taxado de louco na hora. Isso. Exatamente. Tem pessoas que bloqueiam tanto esse tipo de dom, porque não é um dom aceito abertamente na sociedade, só que todo dom bloqueado, como eu já disse sempre lá nos meus vídeos, e é sabido pela psicologia, todo dom bloqueado, ele se transforma contra a própria pessoa, né? Em forma de doença. Sim. Né? Física ou psicossomática, psicológica. Sim, psicossomático. Você vai dando ideias negativas. Sobre si mesma, né? Enfim, então vamos lá ver outro. Outra coisa também, ó, se segurem na cadeira, que agora aqui... se segurem na cadeira, olha lá, vamos falar de coisas... Tá me ouvindo claramente? Tô te ouvindo. Tá ok, tá bem. Vamos lá, outro fenômeno. Como é que chama? Psicofonia, né? É outro fenômeno que acontece em várias religiões e em todas as culturas. Ou seja, que várias situações, e principalmente nos oráculos da Grécia Antiga. Em todas, e você falar também línguas, né? Que você não... que em outros idiomas que você não conhece, né? Você não conhece. Sob transe, né? Geralmente é sob transe. Agora, veja bem, a explicação de céticos que falam que você... Tem o consciente e o inconsciente.
Então, agora, o que os céticos dizem? Eu quero grifar aqui que eu acho muito produtivo e muito correto que hajam pessoas céticas que questionem esses fenômenos. Essas pessoas são necessárias, A ciência só, para só poder. caminha assim, Só caminha desse jeito. Os é céticos. através desse questionamento. É através desse questionamento que essa ideia mística vai tomar um outro rumo. Agora você falou tudo, professor, exatamente. Eu também concordo plenamente. Somente através de pessoas céticas e que questionam é que a ciência pode fazer com que esse fenômeno antes empírico e até místico, né, se torne um fenômeno Muito um dia místico, né? concreto e explicado. Concreto e com uma formatação com a base comprovada cientificamente. Exatamente. Esperamos que esse dia consiga. Exatamente. Então, quem questiona, ao meu ver, está contribuindo para o progresso. Agora, quem ignora, ao meu ver, ou então quem nega uma coisa que existe, não está contribuindo em nada, né, para o progresso. Mas vamos lá. Psicofonia, como é que é Eu esse sou meio chato mesmo. negócio? Que diacho que é isso? Como é que é? O cara, o senhorzinho que nunca saiu ali daquela cidadezinha zero dele, daquela selva dele, ele de repente começa, mesmo que em transe, ele começa a falar em outro idioma, às vezes um idioma já morto, né? Um idioma que nem se fala mais, mas que pode ser comprovado. Eu já li uma vez um artigo, olha lá, há muitos anos já, era um artigo em uma revista científica, não era um artigo científico, mas era um artigo bastante detalhado, que uma pessoa, então, começou a falar em sânscrito. Está travando demais. Mas aqui não está, na gravação não vai estar. Tá. Nesse aspecto que você está falando, Florzinho, da psicofonia, né? Há algumas religiões, né? E algumas pessoas fora dessas religiões que ocorre esse fenômeno. Sim. Algumas religiões tratam de uma outra maneira, há uma metodologia até para eles desenvolverem isso. Enquanto a pessoa que não está com vínculo nenhum, ela muitas das vezes ela tem esse conhecimento, digamos assim, que seja prévio, que seja da sua bagagem, né? Que ela foi lá e puxou a gaveta sem saber, e Sim. esse conhecimento, por exemplo, da língua, ele vem. Sim. Ele vem falando de uma forma que ele não conhece, que ele mal sabe o português dele ou da sua língua nativa, e fala uma outra língua, de maneira assim, acadêmica. Que ele Como você aprendeu explica isso? dormindo. Entendeu? A gente tem vários relatos de pessoas que aprendem inglês assim, através do sonho. A gente tem relatos de reuniões que ocorrem que a pessoa passa uma mensagem em alemão, em espanhol, ou em qualquer outra língua. Exatamente. E isso que de repente, então, o que eu tava, você está me ouvindo agora? Agora a internet está dando certo? Então, o que eu estava dizendo aquela hora que a internet falhou, é que eu li uma vez um artigo numa revista bastante conceituada e estava falando que uma pessoa, né, lá da selva, um senhor muito simples lá da selva, de repente começou a falar sânscrito. E é claro que ninguém entendia aquela língua, mas que naquela reunião havia um pesquisador que tinha uma ideia do que era o sânscrito, e depois então ele gravou aquele pesquisador, aquele momento, e depois ele foi comprovar que aquela língua que aquela pessoa estava falando era realmente sânscrito. E aquela pessoa não podia saber sânscrito, porque aquela pessoa morava numa selva tropical do outro lado, do lado de lá, e era uma pessoa muito simples, praticamente um índio, que não tinha nada a ver com aquilo. Então, esse tipo de fenômeno
inclusive o que você acabou de dizer, em determinadas religiões, aí você vê em várias religiões, né? E na Bíblia e tudo mais, existe esse fenômeno, né? Que a pessoa ela fala numa língua essa psicofonia, né? Que de repente que ela nunca ouviu falar, não é? E isso aí é um fenômeno, então, já que acontece com várias pessoas, em várias culturas, de religiões diferentes, alguma coisa tem aí. E acontece que, então, é um fenômeno que a gente não deve, na minha modesta opinião, a gente não deve ignorar, e deve tentar entender, né, da onde que vem isso daí, não é? Porque nem sempre é um conhecimento prévio guardado no inconsciente. Oi? Oi? Tá, mesmo que se fosse, mas mesmo que se fosse o conhecimento prévio guardado no inconsciente, a pergunta é: trouxemos de onde? Então, que mecanismo físico bioquímico usamos no nosso cérebro para trazer isso? Então, que de saber existe uma coisa chamada memória genética, que ainda está se engatinhando com ela, né? Essa memória genética, que algumas informações talvez fiquem guardadas nas nossas células de geração para geração, né? Mas daí, o fenômeno guardado na célula, para o cara começar a falar a língua Até aí é da gente pensar, né? Que raio! Não, a gente entra num campo assim, de suposições, e a gente vai ter várias explicações, desde a metafísica, da parapsicologia. Não, existe essa memória. Existe em algumas micro coisas, existe sim, já é comprovado, essa memória genética, né? Que passa de uma geração a outra. Mas não nesse âmbito, né, tão claro e tão enorme de você aprender um idioma, né? Aí é muito amplo. A gente tem algumas memórias de replicação. Quem já falou algum idioma que nunca ouviu, escreve aqui para gente e conta esse negócio, que depois nós vamos fazer uma live com gente relatando fenômenos loucos não explicados. Vamos lá. Coragem. Mas tem que ser sério, não é gente louca, não, tá? Gente pirada, gente que inventa, esse aí a gente não quer. Por exemplo, outra coisa legal, outra coisa é que eu anotei aqui por último, uma coisa que projeção astral. Cara, projeção astral, eu vou definir aqui o que eu vi como projeção astral seria a experiência que a pessoa sente ou pensa que sente, né? Tem a sensação de estar fora do corpo. A ciência explica que em algumas situações, com algum tipo de medicação, é possível o ser humano ter esse tipo de sensação, não é? E tem outra explicação aí também, que agora eu não me lembro. Até com estresse, né? O alto estresse também pode ocasionar isso. O alto-estresse, né? Existe um fenômeno psicológico também, em situações extremas, onde a pessoa se desassocia do seu corpo, tem essa sensação, né? Então, por exemplo, em casos de estupro ou de violência física e psicológica enorme, essa pessoa tem a sensação de se dissociar de si mesma. Mas é diferente isso do que a pessoa que descreve que ela saiu do corpo e ficou vendo tudo de lá de cima, cara. É completamente diferente. Não vem dar essa explicação da psicologia, que isso é outra coisa.
A pessoa que vê. Isso acontece, por exemplo, em hospitais, né? Inclusive, cardiologistas são sempre assim, uma forma de dizer, são perguntados, né? Porque isso diz que acontece muito quando a pessoa tem paradas cardíacas, né? Existe até um médico muito famoso na Holanda, que eu não anotei o nome dele, mas que ele pesquisa, ele Eu diz que já anotei escreveu livros. O alguns nome desse homem? cientistas. Oi? Não, eu anotei alguns outros cientistas, que é o Michael Persinger, que é um neurocientista, faz estudos sobre o quase-morte, né? Que é essa situação de quase-morte. Sim. O Ivan Lodwell e o Dr. Jim Tucker, que eu falei para você, que era o neurocientista da Virgínia. Ele tem 2.500 casos estudados, principalmente de crianças. Sim. Que as pessoas têm visões, né, da equipe médica fazendo a tentativa de ressuscitação do corpo dele. Ele está acima da equipe médica e está vendo o corpo dele sendo ressuscitado, os médicos todos correndo para lá, conversando, chamando, e ele se desligar do corpo e visões lá. Ele vê um jardim bonito, ele tem outras visões. Aí, passa alguns segundos, ele volta para o corpo. Como é que responde isso? E, na dúvida, ele é testado, lógico, cientificamente testado. E ele fala, não, você pegou isso, você falou instrumento, você ficou nervoso e ficou com medo por causa disso, disso, disso. Isso é descrito. Isso não é fantasioso. Então, isso é um fato concreto. Em alguns hospitais da Holanda, eles têm uma câmera, né, nessas salas de cirurgia de emergência, na ala de cardiologia, porque é a ala onde acontece mais desses fenômenos, para comprovar. Então, eles têm uma câmera, e na câmera eles têm num determinado local bem alto, né, um objeto. E essa pessoa, para ver se algum dia alguma pessoa relata o que tem, se ela realmente subiu e viu lá, se ela viu aquele objeto, e descrever aquele objeto. Quer dizer, eu acho isso muito interessante na forma de tentar. E daí não tem como, você vai falar, não. Exatamente. Tem uma foto lá do. Ninguém sabe. Como é que você viu? Não, ele viu mesmo. Exatamente, eu acho isso interessante, muito interessante, que é uma questão de humildade do ser humano, uma questão de inteligência, de humildade, de dizer, ok, não vamos ignorar que existe esse fenômeno, vamos tentar entender, vamos captar e comprovar, né, o que acontece. Agora, por que a gente enquadrou tudo isso? Porque... Sim, pode dizer. Deixa eu fazer um comentário. Porque se um dia a gente chegar num passo de conhecer as razões disso tudo, o mecanismo, nós vamos dar um salto de evolução muito grande. Exatamente. Um salto cognitivo, e um salto para quem crê, seja lá qual for, espiritual muito grande. A nossa humanidade vai ser aumentada significativamente. O respeito para com o outro, para com a vida, para com tudo nesse planeta, ele vai mudar. E então, não sei se... E em termos práticos... Pode falar. Isso é em termos, o que o professor acabou de falar, seriam consequências elevadas para toda a humanidade. E em termos individuais, todas essas pessoas que têm essas sensibilidades tão difíceis... Pronto, voltou? Travou. Travou. Então vamos esperar. Estou ouvindo. Voltou. Então, isso que o professor acabou de dizer é uma questão, uma consequência, né, que haveria
para toda a humanidade, né, a nível muito elevado. E em termos de individualidade, veja bem as consequências que seria uma libertação para todas essas pessoas que têm um tipo de sensibilidade que grita dentro dela e que hoje, no momento onde nós estamos, ela tem muita dificuldade de expor, de deixar aflorar essa sensibilidade, né? Porque hoje é tudo muito... Ela é rotulada, né? É Ela tem o rotulado, rótulo e é lacrado. é rotulado, criticado, bloqueado, não é? Então, por isso que a gente achou importante falar, colocar essa semente, né, em forma de vídeo, né, aberta, para a gente começar a refletir sobre supersensibilidade, porque, na realidade, supersensibilidade, superdotação, a diferença é que a superdotação é um intelectual, é uma coisa palpável, até certo ponto, porque ainda também não se sabe exatamente como que isso se dá, né? Agora, a supersensibilidade ainda é mais difícil ainda, né? De se a pessoa falar supersensível, o quê? Sou supersensível à luz, à dor e ao tato. Bom, tudo bem. Agora, e se a pessoa é supersensível a todas esses, ou alguns desses fenômenos, ou fenômenos parecidos com os que a gente falou hoje, essa pessoa não deve estar sozinha, não é, professor? Você coloca a supersensibilidade em dois parâmetros. O primeiro parâmetro é essa questão física, né? Essa questão sensitiva com todos os estímulos físicos que a gente sofre no dia a dia. E tem essa supersensibilidade com as questões de fenômenos que a gente foi descrevendo. Exatamente. Então, quem tem esse tipo de sensitividade, né, não está sozinha, né, deve ter, aos poucos, coragem de viver esses dons, não é? Com responsabilidade. Viver e divulgar. Buscar conhecimento buscar conhecimento sério, conhecimento de pesquisadores e cientistas das universidades que procuram esclarecer sobre isso. Fazer uma peneiragem do que está olhando aí na internet, no YouTube, muita coisa louca, muita coisa maluca, que, em vez de informar, desinforma, e as pessoas querem se envaidecer mostrando alguns conteúdos bem malucos aí. Sim, sim, sim. Você pensou em alguma coisa em clarividência? Coloquei aqui em clarividência. Se você vamos falar um pouco de clarividência, que na realidade a gente falou sobre sonho, né? E no fim, porque são tantos os fenômenos, né? Claro que a gente não vai conseguir aqui falar de todos os fenômenos, mas se o professor quer falar um pouquinho de clarividência, claro, vamos falar um pouco de clarividência. Vamos lá. Primeiro a gente tem que definir uma situação vivenciada, um pouco do que é clarividência, né? O que é o fenômeno clarividência? Essa capacidade. Assim? Digamos que esteja eu e você juntos caminhando numa rua e eu vejo determinada situação, determinada pessoa que você não consegue ver. Você não está sentindo aquela presença daquela pessoa e não está vendo uma determinada situação, e eu estou ali claramente vendo ou o que está ocorrendo ou o que vai ocorrer. Vai cair lá na premonição, mas não é. É você estar visualizando. Você está vendo a pessoa. Okay. A premonição eu vou ver pela mente, né? Vou imaginar algo que está lá, que vai ocorrer. Como se fosse uma lembrança, mas a clarividência você está vendo. Caraca! Vamos lá, na primeira situação. Não, isso é muito interessante. Sabe por que isso é interessante, professor? É interessante porque eu já tive uma cliente, a mãe, claro, né? E havia uma filha, uma criança. E essa criança, claro que a mãe não me procurou por causa disso, mas
quando ela teve um pouco mais de confiança, ela me revelou que essa criança, que não estava na idade mais dos 6 anos de idade, que é o amigo imaginário, não tem nada a ver com isso. Era uma criança já maior. E ela via alguns vultos, algumas coisas, e já tinha levado aos médicos, já tinha comprovado de que não era nada na visão, não era nada neurológico. A criança era completamente saudável. E a criança via e dizia para a mãe, e a mãe não sabia o que dizer, e a criança ficava assustada, e a mãe tentava acalmar, mas ficava naquela situação desconfortável. E a mãe, é claro, começou a pensar que a menina era maluca, e não me parecia uma menina maluca. E, enfim, é claro que eu não consegui dizer o que estava acontecendo, mas pelo menos eu pude dizer para a mãe que a menina parecia ser uma criança completamente normal, só que dentro de um contexto muito mais sensível do que as outras crianças, né? Então, eu não classifiquei como fenômeno clarividência, mas vamos lá falar sobre clarividência. Uhum. Tá, vamos lá primeiro exemplo. Isso ocorreu comigo, eu acho que eu tinha entre 6 e 7 anos, talvez até um pouco menos, mas eu sempre coloco entre 6 e 7 anos. Morava numa casa de aluguel, né? Meus pais, e no quarto que era meu, eu não conseguia dormir no quarto. Sim. Quando chegou nessa faixa etária, eu não conseguia dormir no quarto, porque eu acordava apavorado e eu enxergava acordado poças de sangue no chão, marcas de sangue na parede. Cara. E isso foi... Então, peraí, professor. Peraí, para todo mundo entender aqui, para os céticos entenderem aqui. Você morava numa casa normal, e aí, de repente, você acordado, você, de repente, aparecia na sua frente, ou era na imaginação? Essas cenas, assim. Não, eu via. Via? Eu via. Aham. Eu não conseguia, não conseguia tirar do pé. Para o cético é uma alucinação, né? Digamos isso. Mas uma criança não pode alucinar. Uma criança de 7 anos não alucina assim, à toa. Uhum. Não, aí vai precisar do histórico, né, das suas fases da infância para ver, vai ter um histórico de se tem caso psiquiátrico da família e tudo mais, mas vamos descartar isso. Então, eu via esse sangue esparramado no chão, o sangue marcado na parede, e nessa casa ela era vinculada uma a outra e tinha um quarto sempre fechado, mas que a gente não tinha acesso. Sim. E passado algum tempo, minha mãe e meus pais me levaram no médico. Eu cansei de fazer eletrocefalograma, exame, e tudo normal, tudo os parâmetros certinho. Sim. Um belo dia, minha mãe conversando com a vizinha, ela pegou e falou, nossa, minha mãe chama Conceição, como é que está o Paulo? Aqueles sonhos, aquelas visões dele, tá? Normalizou? Você tem ido no médico? Minha mãe falou, tá sim. Onde ele vê? Essa vizinha perguntando. Daí minha mãe descreveu, falou assim, Conceição, a gente está aqui um tempo querendo falar para você, mas a gente sabe a situação sua, tal, até de procurar uma outra casa, mas onde vocês moram, uma pessoa foi assassinada ali dentro. Ave Maria. Há uns 20 anos atrás. Jesus amado. Então, ela falou assim, aonde está o quarto dele? Aí minha mãe foi, levou ela, começou em casa. Falei, então, justamente pergunta para o dono, o seu Zé, do Maria, eles vão te informar. E minha mãe foi atrás da informação e realmente aconteceu isso. O rapaz foi assassinado ali dentro daquele espaço onde é o quarto. Ou seja, eu tinha uma certa idade e comecei a ter as visões da violência ali dentro. Então, peraí, professor. Peraí, professor, deixa eu resumir aqui o que o senhor acabou de falar,
porque aí, por causa da internet, né, para ficar seguro. Então, aí, o professor Paulo, ele, quando criança, então, ele começou a ver, em forma acordada, ele começava a ver poças de sangue, né, no chão, começava a ter essas visões claras, e certo dia, então, a mãe pensou que ele estava louco, né? Ele foi relatar para a mãe pensou que a criança estava meio pirada, levou a vários médicos, fez eletroencefalograma para ver se ele não estava louco, tal. Estava tudo certo com a criança. Fez exames necessários. Um dia a mãe conversando com a vizinha, e a vizinha contou para a mãe, então, que realmente naquela casa, há 20 anos atrás, havia havido um assassinato, não é? Realmente, justamente naquele cômodo onde a criança via aquelas cenas. Caraca, isso aqui é Halloween. Não dá para acreditar. Tá travando, né? Tá travando, mas eu estou ouvindo. Aí mudamos. Nós estamos... mudou de casa, outra casa, mudamos. Sim. E cessou isso. O meu sofrimento em dormir, essas visões acabaram. Acabaram. Então, veja bem, o que o professor está contando agora é no real, como uma pessoa de carne e osso, né? Nós estamos conversando aqui com ele, o que a gente vê em filme, né? Geralmente em filme de terror. Agora, veja bem, o professor teria poucos motivos para vir aqui, né, ao vivo, expor a cara dele, a sua pessoa, para contar uma coisa que fosse mentira, né? Eu acho que não teria muito sentido, porque nem dinheiro ele vai ganhar com isso. Então, quer dizer, é uma coisa... Isso você vai ver vários relatos. Então, é uma coisa assim... O pessoal vai chamar de louco ainda. Então, e a criança também, a cliente que eu tive, que via também, via vultos, via pessoas, e que também nós não tivemos explicação para isso, a criança também não tinha motivo nenhum para mentir ou para brincar, porque era uma coisa negativa na vida dela, não era uma coisa positiva, né? E se tratava de uma criança que ela não estava imaginando bichinhos bonitinhos e nem a mãe dela era, aqui na Alemanha, criança dessa idade nem assiste televisão, e a mãe dela era aquelas bio, que não deixava a criança ver televisão, não foi filme que ela viu, tá? Enfim, e a criança tinha também todo um contexto de supersensibilidade, né? Não é só um fenômeno, não era só um fenômeno isolado. Então, geralmente está vinculado.